e a gente abre essa edição falando sobre um caso, eu nem sei como classificar, vou chamar aqui de inusitado, tá? Em relatos de motoristas aqui do Paraná dizendo o seguinte, assim, estavam lá vivendo a vida tranquilamente, ouvindo sair do nada. Opa, minha carteira de habilitação está suspensa. Eles dizem isso, que foram surpreendidos aí com essa suspensão, e a gente vai compreender melhor essa história conversando com a Beatriz Frener, que é quem está apurando as informações sobre tudo isso. Bom dia para você, Beatriz. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rivaroli e para todos. É bem complicada essa situação e, de acordo com o advogado especialista com quem eu conversei agora há pouco, o Valber Pide, é algo que acontece muito característico aqui no Paraná. Outros estados do Brasil não estão enfrentando esse problema. Qual que é o caso? O motorista está, conduzindo normalmente o veículo, está sempre acompanhando no site do Detran até para fazer o pagamento de licenciamento, de PVA, ou quando consulta lá a própria carteira de habilitação, não encontra nenhuma informação no site do Detran. A pessoa acessa e lá aparece, nada consta. O que o motorista pensa a partir disso? O motorista acaba acreditando, então, que não tem nenhuma multa, que não tem nenhuma infração e segue a vida, né, dirigindo normalmente. Só que aí essas pessoas estão relatando que são pegas de surpresa com uma notificação de suspensão da CNH por infrações. E, de fato, elas têm as infrações registradas, mas relatam que o problema é que quando consultaram o site do Detran, não perceberam nenhuma notificação. Ou ainda, tem gente também falando que não recebeu a cartinha com a multa, com a infração em casa. E aí, além de ser pega de surpresa a pessoa com essa suspensão da CNH, ela também acaba perdendo o direito de recurso administrativo de uma multa, porque quando recebe a suspensão da CNH, a multa já está obrigatória, já passaram os prazos, e aí não tem mais como recorrer. Então esse é um ponto que está levando muita gente para a justiça, atrás de informações, e principalmente para que os acessos aos dados de multas, de infrações, o que está sob recurso e o que não está sob recurso, seja colocado de motoristas com quem nós conversamos, e a gente está em busca também aí de mais dados junto ao Detran para entender o que pode ser feito para facilitar esse acesso à informação, porque o motorista, quando consegue perceber que tem uma infração ali no veículo, ele já passa a agir de uma forma diferente. A multa, em hipótese alguma, deve ser cometida, né? Mas quando a pessoa consegue monitorar, tudo se torna muito mais fácil e até mesmo educativo, né, Rafa? Muito bem, tá aí, portanto, a participação da Beatriz explicando essa história aí dos motoristas que dizem, eles relatam isso, né, que tiveram uma surpresa aí do nada, depois do período pós-pandemia, opa, não tem mais carteira, não tinha aviso, não tinha nada, de repente pintaram lá várias multas aplicadas que pipocaram de uma vez só, é isso que eles relatam. A Bia já bem pontuou, estamos atrás do Detran para ter o outro lado da história, trazer o ponto de vista do Detran e a explicação sobre essa percepção desses motoristas. Agora, que situação, hein, Riva? Se de fato se confirmar o que eles estão dizendo aí, do nada não tiveram aviso das multas, não estavam sabendo e descobriram que simplesmente perderam a carteira. O problema é o seguinte, Rafa, esses avisos não chegam mais pelo correio. Muitos desses avisos não chegam mais pelo correio, por isso, gente, baixa o Detran Inteligente. Eu acompanho tudo que eu tenho pelo Detran Inteligente, lá você consegue ver multa, consegue ver absolutamente tudo. E eu vou dizer pra você, eu já fiquei com a carteira, já perdi a carteira por 6 meses. É simplesmente horrível você não poder dirigir por 6 meses. Você ficar na dependência dos outros. É algo quase que surreal, inimaginável, mas acontece. Então preste atenção nisso. Não vai mais. IPVA para a gente pagar. As multas dificilmente chegam. Então olhe no Detran Inteligente, que ela tem os avisos, tem tudo. É que muita gente, Rafa, por um tempo nós tivemos, ficou parado aquele lugar do recurso de multas, lembra? Sim. Depois de um ano a tua multa caduca, tá? Depois de um ano da multa tomada, ela some. Ela deixa de existir. Até a pontuação some. Você tem que pagar lá, que ela vai pro IPVA do carro, aquela coisa toda, pro licenciamento, mas a multa ela deixa de existir na pontuação da carteira. Não é mais na virada do ano, como era antigamente, é depois de um ano da data da multa. Ela some, só que se nesse período atingiu 40 pontos, tchau. Reincidente em 7 pontos, tchau, carteira também.
Acompanhe pelo Detran Inteligente, porque hoje não mandam mais nada para casa da gente. Não mandam. Esse aviso vai pro AR. Se o carteiro não te encontrar lá na tua casa, esquece. Na terceira fica lá no correio. Só fica o avisozinho pra você buscar o AR. E aí, como é que faz? Você olha a sua caixa de correio? Eu olho, mas é difícil alguém que olha. Esses dias eu olhei depois de uns 3 meses. Tinha uma pilha lá pra você. Tinha uma de coisa, pilha de de conta. Porque eu pago, por exemplo, você tem Copel no celular, você tem Sanepar no celular, tudo no celular, você não vai olhar a caixinha de correio mais. Aí você vai fazer o quê? Você vai brigar na justiça. Sabe que tem alguns casos, por exemplo, que já teve decisão judicial, só que aí é uma instância, depois recorre, né? Dizendo que como o motorista não foi notificado, ele não poderia ter a carteira suspensa. Só que aí depois o Detran recorre, você vai ficar eternamente brigando lá pra ver quem tem razão. E o Detran falou hoje que ele tem meios digitais, canais digitais, que ele manda a notificação pra você por canais digitais. E que ele mandou pro correio. Se o correio não te entregou, a culpa não é do Detran. Aí tem que pagar com juros, com mora, com multa, é um inferno. Baixa o Detran Inteligente, é a melhor solução que você pode ter. E ali chega sempre. Ali não tem erro. Tomou a multa, ela aparece. Isso. E evita a barbeiragem também, né? Fica a dica. 10 horas e 16 minutos.